Bom dia, graça e paz da parte do nosso Deus a todos vocês. Quero começar essa transmissão lembrando-nos que hoje é dia dos pais. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os pais da nossa comunidade, a CB Viva, e também de todos os pais do Brasil. Você é um abençoado, a Bíblia diz isso, que ser pai é uma bênção, é um privilégio. Deus usou você para que outras pessoas pudessem vir a existir. Mas todo privilégio traz consigo responsabilidade. E eu quero aqui chamar a sua atenção para a maior responsabilidade que Deus deu a você, que é pai. Nós, pais, principalmente os pais modernos, nós achamos que a nossa responsabilidade é trazer conforto para os nossos filhos, para a nossa família, dar a eles aquilo que nós não tivemos, os privilégios que nós não tivemos. Não quero dizer que isso não seja importante, isso é também importante, mas essa não é a sua maior responsabilidade. A sua maior responsabilidade, pai, é ensinar os seus filhos o caminho do Senhor. É ensinar os seus filhos a palavra de Deus. É ensinar a sua família a seguir aquilo que Deus revelou. É você, através daquilo que Deus tem feito na sua vida, com o seu próprio testemunho, demonstrar para a sua família o quanto Deus é bom. Essa será e é a sua maior responsabilidade, porque não adianta. Você pode até dar tudo o que eles necessitam desta vida. Que Deus te abençoe e que você consiga. Mas se eles não tiverem a palavra de Deus, você não será o vencedor. Você pode se considerar, eu perdi. Mas se você ensinar para os seus filhos a palavra de Deus, mesmo que você não dê a ele tudo que eles querem, tudo que eles precisam naquele momento, tudo que eles imaginam que eles necessitam, mas se eles tiverem a palavra do Senhor, pode ter certeza, eles têm tudo que eles precisam para ter uma vida boa, de piedade, na companhia do Senhor. Porque quem tem Cristo Jesus tem a fonte das bênçãos. Quem tem Cristo Jesus pode ter socorro nos momentos difíceis da vida. Hoje nós vamos começar uma série de mensagens cujo tema é tempestade. Fique aqui conosco até terminar essa mensagem e nos acompanhe nessa série, porque Deus quer falar ao seu coração. Amém? Vamos orar então, pedindo a Deus que abençoe essa transmissão. Pai, muito obrigado por essa oportunidade que nós temos neste domingo de falar a respeito do teu amor. Nos use neste exato momento para que a sua palavra possa alcançar o coração daqueles que vão nos ouvir através desta mensagem. E abençoa todos os pais do Brasil e do mundo com a manifestação da tua presença, da tua palavra, do teu poder. Fica conosco, Pai. Seja conosco e nos conduz durante a mensagem. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Bem, como já foi dito, nós estamos então iniciando uma série de mensagens. E essa primeira é envolvidos pela tempestade. Eu queria que você abrisse então a palavra de Deus no Evangelho de Marcos e junto comigo acompanhasse essa leitura. Veja só, Marcos capítulo 4, nós estaremos lendo do versículo 35 ao 41. Preste bem atenção na leitura, porque ela é rica de detalhes. E eu gostaria de destacar aqui os detalhes deste texto, juntamente com você. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar:
aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É muito lindo esse texto, é um texto muito rico e é um texto que me enche de esperança, que me enche de convicção. É um texto que alimenta a minha fé. O que estava acontecendo ali? Os discípulos entraram num barco juntamente com Jesus e foram atravessar o mar. E de repente, no meio do mar, eles foram pegos de surpresa por uma grande tempestade, uma enorme tempestade. Por um bom mineiro, né? A coisa começou a ficar feia ali, o trem começou a ficar feio. E o incrível de tudo isso é que Jesus estava dormindo. A tempestade estava jogando o barco de um lado para o outro, a água entrando dentro do barco e Jesus estava dormindo. E os discípulos? Os discípulos estavam morrendo de medo. Morrendo de medo e envolvidos, completamente envolvidos e intimidados pela presença da tempestade. E isso é o que acaba acontecendo com muitos de nós quando enfrentamos momentos difíceis. Quando nós enfrentamos momentos difíceis, nós permitimos com que a situação externa acabe adentrando para dentro de nós e tomando espaço dentro de nós a tal ponto da gente perder de vista quem Deus é, o que Ele disse, o que Ele prometeu e o que Ele é capaz de fazer. Você já percebeu que nas nossas vidas, na sua vida, na minha, sempre em momento difícil, nós temos mania de olhar para as circunstâncias e acabar esquecendo daquilo que Deus disse e daquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Pode ser que esse seja o momento que você esteja atravessando. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar aqui é Jesus, quando entrou no barco com os discípulos, ele disse algo a eles. O que foi que Jesus disse? Então vamos lá, para o versículo 35, nós temos a resposta. Disse o seguinte Jesus: vamos atravessar para o outro lado. Quero chamar sua atenção aqui. Pois quando Deus diz algo, aquilo que ele disse vai se cumprir. Não tenha dúvida disso. Quando Deus diz algo, quando Deus promete algo, você pode ter certeza, aquilo vai se cumprir. Ele não vai abrir mão. Ele vai cumprir aquilo. E o que Jesus havia dito para os discípulos? Que eles iriam atravessar para o outro lado. E os discípulos acabaram se esquecendo disso. Pois, faça chuva ou faça sol, tempestade, vendaval, o que for, se Deus disse, aquilo que ele disse vai se cumprir. Mas se nós deixarmos com que as tempestades tomem conta da nossa mente e do nosso coração, a gente acaba sofrendo de amnésia espiritual. A gente acaba esquecendo de quem ele é e daquilo que ele disse. E Jesus havia dito para os discípulos: pode ficar sossegado, nós vamos atravessar para o outro lado. Por isso, eu quero aqui dizer para você, se Jesus disse algo na palavra, e ele disse que nunca nos deixaria, isso vai acontecer, não tenha dúvida. E aqui caminhando no texto, diz o seguinte: deixando a multidão, eles o levaram no barco, versículo 36, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Veja só o que acontece comigo, com você, em momentos difíceis. Em momentos difíceis, muitas vezes a gente cai para a autocomiseração. Nós imaginamos que somente nós estamos sofrendo. Mas na realidade, muitos, mas muitos, próximo de você até, estão também enfrentando situações adversas, tempestades, neste exato momento, e sofrendo muito.
Quando os discípulos atravessaram, junto com eles foram outros barcos também. E pode ter certeza, aquelas pessoas estavam enfrentando dilemas, a mesma tempestade, o mesmo vendaval, a mesma revolta do mar. Mas há um diferencial aqui. E qual é o diferencial? É saber em qual barco Jesus está. Esse é o diferencial. Nesse exato momento, o mundo está sofrendo. Nesse exato momento, existem pessoas, famílias sofrendo. Qual é o diferencial? O que fará a diferença? É saber se Jesus está conosco. É saber se Jesus se faz presente. É saber se Jesus está próximo a tal ponto da gente sempre clamar a Ele. Mas o impressionante nisso também é que aquilo que Deus faz de bom em mim, para mim, faz em você, consequentemente, tem como propósito atingir quem está por perto. Quando Deus restaura uma família e trabalha na mente e no coração dos membros daquela família, essa família provavelmente será usada por Deus na vida de outras famílias que estão também atravessando seus dilemas. Então, guarde bem na sua mente, no seu coração, até aqui o que nós aprendemos. Primeiro, o que nós aprendemos? Se Deus nos deu o endereço, se Ele diz que vamos chegar em algum lugar, é lá que nós vamos chegar. Não tenha medo. Se Ele está no nosso barco, é sinal de que Ele não vai nos deixar sozinho, no escuro ou no deserto, de que essa tempestade Ele vai atravessar conosco. E também aquilo que Ele faz de bom para mim, por mim, para você, consequentemente, Ele tem como propósito usar isso na vida das pessoas que nos cercam. Guarde isso bem no seu coração. E aí nós seguimos aprendendo com esse texto. E a lição que agora queremos trazer é uma lição sobre submissão. Algo que eu e você, algo que todo ser humano tem dificuldade de praticar. É a submissão. Veja só o versículo 37 a 39. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Quero destacar aqui o seguinte: a tempestade e o mar revolto se submetem a Cristo Jesus. Neste exato momento foi isso o que o texto está relatando para nós. O que é submissão? Submissão é entender a hierarquia. Quem se submete entendeu que quem está acima, que alguém está acima, e por quê? E nessa ordem de hierarquia, a pessoa está abaixo. Veja só, a tempestade que vinha neste exato momento, causando tumulto, a tempestade que desmancha casa, a tempestade que derruba barcos, que afunda navegações, a tempestade que causa o caos, que estava causando caos naquele exato momento. Quando ela olha para Jesus, ela diz o seguinte: com Ele eu não posso, eu preciso me submeter, eu preciso me aquietar, eu preciso ouvir e obedecê-lo, porque Ele é superior, Ele é mais forte, Ele é poderoso e ninguém pode com Ele. É interessante entender aprender com as forças da natureza a questão da submissão, mas não é só as forças da natureza que submetem a Jesus. Os demônios também se submetem a Jesus. No caso do endemoniado, foi exatamente isso que aconteceu, quando a presença de Jesus se fez próximo ao endemoniado. Os anjos se submetem a Jesus. A física se submete a Jesus. O universo se submete a Jesus. O mar, o vento,
o jumento, a sarça, a figueira, os lírios do campo, os pássaros se submetem a Jesus. O outono, o inverno, o verão, tudo submetem a Jesus Cristo. E eu e você ainda não entendemos isso. E eu e você ainda não entendemos que Ele é mais poderoso do que tudo. E que quando Ele está no barco, nós podemos ficar tranquilos, calmos. Por quê? Porque Ele é mais poderoso do que tudo que possa vir contra nós. Ainda que eu morra, a morte não pode vencer Ele. Porque Ele prometeu que ainda se eu morrer, Ele vai me ressuscitar. Ele vai me colocar do lado dele e eu vou continuar vivendo. Ele manda, Ele determina. E eu e você precisamos entender isso. Que enquanto Jesus estiver presente, se Ele está presente, nós precisamos ou podemos ficar sossegados, porque tudo se submete a Ele. Eu e você também precisamos aprender essa lição. Seguindo o texto, veja só, o mesmo texto, melhor dizendo, que nós lemos. Levantou-se, versículo 37 a 39, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo d'água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Eu fico impressionado com essa cena, porque ninguém, mas exatamente ninguém, a não ser Jesus, estava dormindo naquele exato momento, de terror, devido ao medo, ao pavor. Todos estavam com muito temor, acordados e com medo de morrer. E Jesus estava dormindo. Agora veja que não precisa de muita coisa não, para a gente acordar. Tem gente que acorda com o barulho de um pernilongo. Tem gente que acorda com pessoas passando na rua, da porta da casa. Tem gente que acorda com o barulho da água na torneira, pingando, aquele barulho chato. Esse eu tenho costume de acordar. Tem gente que acorda com conversa do vizinho à noite e fica tão curioso que acaba acordando. Tem gente que acorda pouca coisa, mas neste exato momento, o que nós vamos vendo é que nada daquela tempestade acordou Jesus. E aí, eu te faço uma pergunta. Sabe o que acordou Jesus naquele exato momento? Não foi a tempestade, como aqui diz. Foi a voz de um discípulo. A voz do discípulo foi capaz de acordar Jesus. A voz do discípulo foi mais poderosa do que um raio naquela tempestade. E isso traz uma grande lição para mim e para você. Que a minha voz, que a minha oração sempre alcança o coração do nosso Deus. Sempre faz Ele olhar para nós. Veja que a tempestade, a água que estava entrando para dentro do barco, não acordou o discípulo, mas a voz do seu filho, do seu discípulo, levantou ele. E com isso, eu quero chamar a sua atenção e dizer para você, não pare de buscar a Deus. Busque a Deus, porque Ele está atento ao que você está passando. Ele está atento à sua dor, Ele está atento ao seu medo, Ele está atento ao desespero, e Ele escuta a nossa oração quando ela é feita em meio à dor, quando ela é feita em meio ao desespero, quando ela é feita na falta de fé, quando ela é feita na falta de esperança. Por isso eu convoco você. Nós estamos num momento onde nós precisamos continuar buscando a presença desse Deus. Porque mesmo quando nos faltar a fé, como no caso de Pedro, na embarcação, andando por sobre as águas, ainda assim, se Ele está por perto e você clamar, Ele estende a mão para te socorrer. Veja só como isso é importante para mim e para você em meio aos desafios da vida. Nada, nenhum barulho impede o nosso Deus de escutar as nossas orações.
Segue então o texto e Jesus quer continuar demonstrando para os discípulos que ele está ali. E o versículo 38 diz assim, que os discípulos, Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, e os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Mestre, não permita que morramos. Eles estavam com muito medo de morrer. E agora veja só, Jesus então acorda, acalma a tempestade e diz para os discípulos: podem ficar sossegados, eu estou aqui. Veja só, com a tempestade Jesus manda calar, ficar quieto, com o vento, com o mar, mas com os discípulos ele ensina. O que ele está ensinando para esses discípulos? Que com ele no barco, tudo vai terminar bem. Pode confiar, pode acreditar. Que com Jesus, se Jesus está no barco, tudo, mas tudo, exatamente tudo, vai terminar bem. É muito bom saber dessas verdades. Que quem tem Jesus pode confiar. Não quer dizer que as coisas vão dar milimetricamente tudo certo. Mas mesmo quando as coisas parecerem que vão dar errado, confie. O mestre está no barco. E ele é mais poderoso que qualquer circunstância. Ele é capaz de resolver tudo aquilo que você está passando. E aí, seguindo o texto, versículo 40, chama sua atenção aqui, Jesus então repreende eles. Então Jesus perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Jesus, ao olhar para os discípulos, se você se considera discípulo de Jesus, ele está falando exatamente comigo, com você, com aqueles que seguem Jesus. Se Jesus está no barco, por que nós somos tão tímidos assim? Se Jesus está conosco, por que nós temos tanto medo assim? Se Jesus está conosco, por que não podemos confiar nele neste exato momento? Podemos. Ele tem poder, ele é capaz. Isso não quer dizer que o medo é de tudo ruim, mas a hora que você sentir medo, faça como Pedro. E os discípulos aqui também. Vá até ele e clame e busque ele. Acho que Jesus então repreende eles, e o versículo 41 me chama muita atenção. Porque acho que do 40 ao 41, Jesus faz um movimento que eu acho que impressiona eles. Ele se levanta, né? Eles chamaram ele se levantou, foi lá, acalmou a tempestade, deu uma bronca neles, e na minha concepção, acho que ele volta, deita de novo, coloca a cabeça no travesseiro e continua fazendo exatamente aquilo que ele vinha fazendo até aquele momento. Acho que Jesus continua dormindo. Acho que ali pairou um silêncio gigantesco, porque os discípulos viram Jesus se levantar, colocar tudo aquilo numa calmaria, dar uma bronca neles e depois volta para onde está e continua fazendo aquilo que vinha fazendo. Mas esse silêncio é irrompido até que um discípulo diz o seguinte: quem é este? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Eu vou dizer quem é este. Este é aquele que aponta para você um destino e você não precisa ter medo. Este é aquele que está no barco com você. Este é aquele que é capaz de controlar todas as coisas e é superior a cada um delas. Para concluir aqui, você e eu, nós precisamos entender o seguinte, então. Se o vento obedece ele, se o mar obedece ele, se o universo obedece ele, quem sabe não chegou a hora de eu e você também crer e obedecer a Jesus Cristo em meio às tempestades.
porque talvez seja isso o nosso maior problema. É crer, confiar e obedecer esse Jesus. Talvez chegou o momento de eu e você acreditar, confiar e obedecer. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E que a tua palavra que alcançou o meu coração, alcance o coração daqueles que vão ouvir, que vão prestar atenção a tudo aquilo que foi dito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque podemos confiar no Senhor. Que em meio a essa tempestade que estamos atravessando, o Senhor nos mandou confiar em Ti. E nós queremos confiar. E de que com o Senhor tudo vai terminar bem. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por este momento. E assim oro ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quero desejar a vocês uma boa semana, um bom início de semana, um bom Dia dos Pais e que Deus abençoe a sua família. Você pode estar enfrentando tempestade, mas não se esqueça, Jesus está com você. Amém?